Ok, já de volta, minha gente. Gota elétrica no alto, gota elétrica em Araras, gota elétrica em Albuquerque. Gota elétrica, Araras, Albuquerque e Araras, Albuquerque, bairro de Fátima. Ok, perdão, gente. Alto, bairro de Fátima e Albuquerque. Gota elétrica. E cheio de promoções aí a gota elétrica, ok? Eu estou vendo aqui uma viagem ao passado, né? É uma história, uma aventura, né? Que o Vanderlei conta, trazendo o lançamento desse novo livro, faz parte dos festejos dos 131 anos de Teresópolis. E aqui ele vai até 1820, viajou muito. Bom dia, Vanderlei. Bom dia, Hélio. Cá estamos. Vamos aí fazer Viajou bastante, né? Uma viagem ao tempo passado é boa, né? Me fala Vamos começar a falar do livro? Vamos lá. Esse livro, na verdade, foi a minha ocupação daqueles meses críticos da pandemia, né? Aqueles 3 primeiros meses que a gente tinha uma incerteza muito grande do que viria pela frente. E eu tenho lá algumas pesquisas em andamento, mas sempre me interessou esses relatos dos viajantes, cientistas, missionários, botânicos, né, que vieram a Teresópolis naquele período da Fazenda Marcha, ali entre 1820 e 1850. Muitos, nós estávamos falando do Brasil pós 1808, né, então, o Brasil está sendo aberto para o mundo, então muitas pessoas queriam conhecer o Brasil, e esse período das missões, científicas, artísticas, foi muito rico para a história do Brasil como registro, né? E eles deixaram registro dessas passagens pela Serra dos Órgãos. Alguns textos ainda estavam na língua original, ou em francês ou em inglês. Eu tive que fazer a tradução para poder entender do que o livro se tratava, para ver o que tratava de Teresópolis, da região da Serra dos Órgãos nessa época. E aí eu resolvi, então, fazer esse apanhado de relatos e construir uma história com esses relatos, né? Um livro escrito a várias mãos. Eu faço apenas a ligação entre uma história e outra e faço o contexto da história para as pessoas entenderem do que se trata esses relatos, né? Mas são relatos muito interessantes, né? São viagens que começaram levando 3 dias do Rio a Teresópolis, do Rio à Serra dos Órgãos, e ela vai encurtando, ela vai mudando a forma, né? Vai chegar o trem vai ter aquela fase ainda que o seu pai não pegou, né? Que é aquela fase ali do mar, né, pegando a Praça 15 até Piedade, e depois pegar o trem até a Serra. Certamente quem viveu o trem nos anos 25 para frente já pegou o trem já descendo direto na Leopoldina, no Rio. Então, essas viagens também são relatadas no livro, são viagens mais recentes. Mas as viagens, principalmente as dos missionários, lá nos anos 40 e até 60, são muito interessantes. São, assim, porque o deslumbramento que eles tinham desse Brasil, desse novo mundo que eles estavam conhecendo, né? E qual a cultura que eles tinham, a forma como eles relatam a presença da ocupação nas fazendas de Teresópolis é muito interessante de apreciar, né? E o que eles encontraram aqui? Lógico que está no livro, né? Mas aí vem a minha curiosidade, a curiosidade nossa. O que eles encontraram? Animais, por exemplo. A forma da viagem já é inédita, né? Principalmente as viagens até os anos 1850, porque você está falando de ter que pegar um ônibus de Piedade até Magé, depois mudar o modelo de transporte, para depois chegar no meio da serra, dormir no meio da serra, porque entre a barreira, ali no Rogério, na Cachoeira, dali até a cidade levava quase um dia, né? Do Porto de Piedade até o centro de Magé, eles iam como? Eles chamam de ônibus, né? São os ônibus puxados a burro, porque essa coisa do ônibus, a gente liga o ônibus motor, mas, na verdade, o ônibus é puxado a burro. Depois é que colocaram o motor no ônibus, né? Então, esses ônibus que vinham de Piedade, depois de uma viagem complicada, porque as viagens também mudam na Baía da Guanabara, saindo da Praia dos Mineiros até chegar na Piedade, no Porto de Piedade, que ainda existe, antes do barco a motor, que é de 1850, no Brasil, ele, embora tenha sido bem do início do século passado, anterior ao passado, no mundo, ele só vai chegar, essa novidade só chega na Bahia nos anos 50. Então, até então, os barcos eram movidos a vela e remo. Se o vento fosse muito desfavorável, o remo não rendia. Então, uma viagem podia levar 4 a 5 horas
da Praça 15 até o Fundo de Piedade, É, que depois ele saiu passou a da ser Praça feito, 15. que era o antigo Cais dos Mineiros, né? O Hotel Faro, esse tempo antigo, até 1900, era diferente depois da reforma do Rio de Janeiro, com o prefeito Pereira Passos. Então, as viagens vão se transformando, e os relatos, então, são inéditos, porque, conforme o tempo vai avançando, as viagens são diferentes, e os encantamentos também, né? A forma como a pessoa vê, a forma de se relacionar, a forma de guiar, o que eles encontravam na serra, né? Às vezes tem um viajante que se encanta com uma tropa de mais de 100 mulas descendo a serra enquanto eles estavam subindo, né? Então, ou seja, vindo de Minas, trazendo os produtos da terra, né? E depois vai levar esses produtos do Rio para Minas, que é o sal, as mercadorias que não havia em Minas. Tudo isso era feito em lombo de burro e muito demorado. E o interessante, as viagens antigas, as mulas andavam soltas, né? Elas tinham apenas o guia, o cabeça da tropa e aquele do meio e do final, porque elas andavam nos sulcos do caminho. Então, são viagens assim que não dá para imaginar como seria hoje, né? A gente tem tanta modernidade aí, reclamando do preço do diesel, né, e da gasolina, mas, olha, reclamar é do tempo antigo, porque isso era, de fato, uma aventura, essas viagens no tempo antigo. E muito ouro roubado deve ter passado por aqui, né? Teresópolis, essa nossa região aqui, ela faz parte dos sertões proibidos, né? Nós estamos falando aí de tempo antigo. Lá nos anos 1700, o caminho primitivo para Minas, que é onde tinha o ouro, ele era por Paraty. Subia a Serra de São Paulo, chegava a Minas, era uma viagem de 70 a 80 dias, né? De Paraty até chegar na área de Minas, em Ouro Preto, aquela região ali. E quando criaram o caminho novo para Minas, que é o caminho passando por Petrópolis, subindo a Serra da Estrela, Petrópolis, chegava em Correias, chegava depois ali, Três Rios, Paraibuna, e seguia em direção a Minas. Essa viagem encurtou a viagem para menos da metade, então se fazia essa viagem em até 30 dias de lombo de mula e tal. E esse era o caminho oficial. Como no caminho oficial você tinha os pontos de registro, que é onde se cobrava, se via o que tem de ouro levando, se o ouro está com a cunha do governo, né? Então tinha toda essa preocupação. Mas o Brasil tem uma coisa de corrupção que é muito antigo, né? Então, criaram-se empresas para abrir estradas clandestinas, vias alternativas, vamos chamar assim. Sim. Onde esses caras cobravam para passar com o tráfico também. Ninguém passava de graça lá, não. Mas para eles você tinha as pessoas explorando, pedágio... Né? Fugir do pedágio, tinha que pagar o outro pedágio, né? Então, ele levava o ouro, traficando, ele tinha que manter aquela via de furto. É onde você tem a passagem de Tiradentes, em Teresópolis, em cerca de 1780, porque ele combatia, né? Ele como alferes, como soldado do Império, do Brasil Colônia, ele tinha que fazer essa fiscalização da fuga do ouro. Então, descobriu os caminhos novos, né? Os atalhos do caminho novo. E nesses atalhos do caminho novo havia atalhos por Teresópolis, por nossa região de Teresópolis aqui. Então, essa nossa região de Teresópolis aqui, até da Serra dos Órgãos até Macuco, eram áreas proibidas. Então, os soldados não deixavam que se construísse, abrisse estradas, mas brasileiros sempre arrumam um jeito, e nós temos várias estradas clandestinas. O Subaio é um deles, né? Essa Serra do Subaio, e os atalhos que havia da Serra do Subaio, porque como se abre uma estrada nova e a polícia sabe, e o governo descobre que ela existe, trabalha em Cachoeiro do Macacu. Cachoeiro do Macacu, que desce e vai sair na Baía da Guanabara, vai sair na região passa pela Maria da Prata, né, que é a garganta. Então você tem você tem os atalhos dos atalhos, né? O cara está sempre arrumando um jeito de fugir com ouro e de fugir com outros roubos também. Então, assim, eram muitas quadrilhas roubando naquela época e progredindo e fazendo o país acontecer enquanto a colônia portuguesa está levando o ouro embora, né? Enquanto o Portugal está levando o ouro embora dessa colônia que ele tinha aqui no Brasil. Então, realmente é um período assim muito rico e com muitas informações novas, né? Eu lembro até fiz uma coluna sobre isso no jornal tempos atrás, de um santo
do pau oco encontrado aqui na Fazenda Hermitage. Ou seja, você tem um atalho do Subaio, o camarada vem nesse atalho e vai chegar na região do Planalto da Serra dos Órgãos, e como certamente ele podia encontrar um soldado para cobrar dele o pedágio pelo ouro em algum lugar, ele vai criar um atalho passando pela Fazenda Hermitage, subindo essa montanha da Hermitage e descer e pegar de novo o atalho lá na frente para chegar na Baía do Guanabara com o ouro roubado sem passar, sem ser visto pelo soldado, né? Então você tem... E aí eles vão trazer esse ouro guardado num santo, e quando chega aqui na Fazenda Hermitage, já está pertinho da Bahia, então é só jogar o santo fora e pegar o ouro de dentro do santo e seguir viagem, né? Então esse santo foi encontrado, essa imagem de Cristo foi encontrado aqui na Fazenda Hermitage nos anos 40, 43. Essa imagem ainda existe? Nada, essas coisas perdem, né? Na época, quando foi Tá na mão de encontrado... algum colecionador. Na época, quando foi encontrada essa imagem de Cristo, é muito interessante porque tem relatos no Correio da Noite, na Gazeta de Teresópolis, que já circulava nessa época, em 1940. Então, você tinha ali o padre do Alto, padre Jerônimo. Padre Jerônimo. Lembra dele? Esse cara era o padre de 1940 em Teresópolis. Então, ele vai prometer de fazer ali uma capela, porque eles viram essa aparição da imagem de Cristo como um milagre. Porque foi, de fato, um milagre. Imagina, tinha um lavrador, ele pega, derruba a mata para fazer um roçado de milho e feijão. Aí, 2, 3 meses depois, o mato secou, ele lasca fogo naquilo e vai remover as madeiras para fazer o plantio. Quando ele remove, as madeiras verdes tinham queimado, e a imagem de Cristo, no meio daquele entulho de coisa queimada, estava intacta. E a madeira seca, né? Então, eles viram aquilo como um milagre, né? Então, eles prometeram fazer uma capela, tal. Tem muita matéria no Rio. Existe uma romaria. Foi uma loucura. Muita gente vindo a Teresópolis para encostar a mão na imagem, para sair abençoado. Aquelas conversas, né? O pessoal tem uma fé muito forte, né? Acredita foi o Padre muito, Jerônimo. Né? Foi o Padre Jerônimo que tem a imagem dele, perto da imagem do Cristo e tal. E essa capela nunca surgiu. E, na verdade, mais à frente vai se definir que aquela imagem não é a aparição, é uma imagem que um ladrão jogou ali no meio da mata e era uma imagem sobreviveu com uma onde casa, por né? dentro vinha o ouro, né? Carregava o ouro. E que, na verdade, já é uma malandragem, né? Porque as imagens antigas, as imagens de madeira, para ela não rachar, era comum você fazer ela ficar oca, né? Fazer um buraco na madeira para proteger, para a imagem não rachar. Então, e desse artifício de fazer um orifício na madeira para que ela para que a imagem não rachasse, eles vão fazer, então, um jeito de carregar ouro naquilo ali. O brasileiro essa coisa de corrupção é coisa muito antiga. A história do santo do pau oco é essa, né? Que o ouro era carregado de lá para cá dentro das imagens de santo, né? Daí vem a história do santo do pau oco. E quando não fazia também, dando banho de ouro na mula, né? Na égua, né? Eles pegavam ouro em pó e jogavam, dissolvia na água e dava o banho no animal. E levava vários animais banhados a ouro. E depois lavavam a égua. Daí essa expressão, lava a égua, você vai lavar a égua, vai se dar bem, né? Porque no final dava um banho na égua, tirava o pó do ouro da água. Lavei a banho, égua. Lavou a égua. Essas expressões tem todas elas na origem do Brasil e na origem do raio da corrupção, do roubo, da roubalheira, né? Que já havia nesse período de Portugal no Brasil. Quer dizer, gente, essa história dessa imagem do Cristo que foi encontrado, Hermitage, né? Na Hermitage, né? Onde foi encontrado na Hermitage, o padre Jerônimo, eu não me lembro do fato, né? Eu conhecia já a história, até porque eu conhecia o padre Jerônimo. O padre Jerônimo Rossen, com 2 ex, ele era holandês, morreu na Holanda, foi padre aqui durante muito tempo, da igreja de Santo Antônio, e eu me lembro que ele andava com a cabeça sempre assim, cabeça dobrada, e ninguém sabia por que era, depois se descobriu que ele tinha um câncer na garganta, ele morre disso. Ele morreu disso, ele foi embora para a Holanda, acabou morrendo junto à sua família, né? E eu conheci o padre Jerônimo, eu era criança, lá no alto, na igreja de Santo Antônio, e ele fazia as procissões, andava de casa em casa, era um homem muito olhos verdes ou azuis, aí eu não me lembro realmente. E ele era um homem muito alto, louro,
e muito forte, Padre Jerônimo Rosen. O Padre Jerônimo, ele foi, até o Padre Nivaldo, ele foi o padre que mais tempo ficou na paróquia em Teresópolis, né? Depois o Padre Nivaldo vai passar em alguns anos, que poucos lembram, mas o Padre Nivaldo, ele chegou na Igreja do Alto muito novo, né? Ele teve um sacerdócio longo na Igreja do Alto. E o Padre Jerônimo era, até então, o padre que ficou mais tempo em Teresópolis. Depois vem o Nivaldo e fica um pouquinho mais que ele, né? Que ainda é um recorde a ser batido ainda. Quando o Padre Jerônimo foi embora, quem ficou foi o Padre Reinaldo, que veio para cá, né? No lugar do Padre Jerônimo. Nós temos aqui alguns padres que marcaram época em Teresópolis, Monsenhor Benassi, na Vaza, Hilário, né? Fazem parte da história, né, do município, né? O Padre Tintório, né, que é o padre, na verdade é Padre Tintório, padre italiano, que era professor, né, professor do Liceu Conde Deu, né, do Colégio Valente, lá em 1870, é tempo antigo a beça, quando já tinha colégio em Teresópolis, e a igreja participando ali desse processo de educação também. Vanderlei, esse livro, você falou que escreveu a duas mãos, ou seja, você buscou relatos da história em outros lugares. Na verdade, Isso é óbvio também, o livro, embora seja um romance histórico, é um livro de história, porque a gente pega as histórias que estão contadas e o texto do autor faz apenas uma ligação entre uma história e outra e permite ao leitor o contexto da história, porque, na verdade, quando você não está pesquisando, está fora desse ambiente da pesquisa, você lê um texto, se você colocar esse texto lá no tempo antigo, você vai ter um outro entendimento dele. Então, a necessidade, então, de colocar as histórias em ordem cronológica para a pessoa também entender o desenvolvimento das novidades que vinham acontecendo naquela época, né? Então, seja do barco à vela, depois o barco a motor, depois o automóvel, depois o trem, né? Tudo isso tem as histórias, então, foram colocadas em ordem e a gente faz uma cronologia, né, para que permita às pessoas entender esse avanço do tempo, né? O avanço do tempo, inclusive, passa pela história do Brasil. Você tem aqui em 1876, quando Dom Pedro II vem a Teresópolis, vem visitar a freguesia, outras coisas estão acontecendo no Brasil naquele período ali. E depois vem a questão da abolição da escravatura, do golpe da República, a revolta da Armada, que tem uma participação muito grande no processo da história municipal. Você vê, quando surge o contrato entre a Estrada de Ferro e o governo do Estado para se fazer uma cidade de Teresópolis, que vai ser a capital do Estado, essa capital só não acontece porque teve a revolta da Armada. Então, essa revolta da Armada faz parte também da história, está no livro também, esse período dos movimentos da revolta na Baía da Guanabara, que impediram a construção de Teresópolis. E, com isso, a capital de Teresópolis vai para Petrópolis e depois não volta para Teresópolis mais, e a cidade vai se perder naquele início ali, a construção não acontece. Porque também, ao longo desse tempo, está acontecendo no Brasil o período do encilhamento, aquele período do encilhamento do Rio Barbosa, onde os bancos quebram, então a empresa que ia fazer Teresópolis quebra, e aí alguém vai ter que fazer o trenzinho apenas, sem fazer a cidade capital, porque não vai ter mais capital Sim. em Teresópolis, né? Essa história dá para entender no livro, conta também esse período da revolta da Armada, que tem a ver também com não só a questão da capital em Teresópolis, mas também com outro episódio pouco conhecido na história do Brasil, que são os horrores de Magé, que é uma consequência da revolta da Armada, né? Você tem a revolta da Armada, ela tem duas etapas, né? Ela acontece em 1891 com o Deodoro da Fonseca e depois vai acontecer de novo com Floriano Peixoto em 93. Só que quando a Marinha enfrenta o Deodoro da Fonseca, um senhorzinho já com certa idade, já adoentado, ou ele quer saber de uma coisa, então eu renuncio, então acaba esse problema. A Marinha não gostou do procedimento do governo e ele abriu mão do governo e assume o vice, o Floriano. Pouco tempo depois, tudo que o Deodoro tinha feito, o Floriano faz a mesma coisa e a Marinha faz a mesma ameaça. Vou atacar o Rio de Janeiro se não tomar um posicionamento. Só que o Floriano era cascudo. O Floriano vai nos Estados Unidos, busca mercenário, pega navios americanos e faz enfrentamento à Marinha Brasileira na Baía da Guanabara. E aí, isso aí vai resultar na revolta da Armada ter que vir para a terra, né? Então, o pessoal eles combatem os revoltosos em Paquetá,
Os revoltosos vêm até Magé, Ali ficam foi em Magé por um bom massacre, tempo, né, em Magé. aí vem, e o governo deixa isso acontecer, deixa os revoltosos em Magé, sem dar muito aborrecimento a eles, porque o movimento da Marinha continua ao longo de São Paulo e no Sul. Quando sufoca o movimento em São Paulo e no Sul, o Floriano lembra que Magé é uma cidade sitiada pelos revoltosos, e manda, então, os mercenários, mandam aí o seu exército, o que havia de pior no seu exército, para combater os revoltosos em Magé. E quando chega aquela quantidade enorme de soldados em Magé, os revoltosos picam a mula para Teresópolis, né? Se escondem no Vale da Revolta, que é daí o nome da origem, a origem do nome Vale da Revolta em Teresópolis, e os soldados vão ocupar Magé e vão destruir Magé sem revoltoso algum lá, né? Os revoltosos já tinham saído, então eles vão combater, o exército vai combater a população de Magé. Então vai destruir, vão ter assassinatos, vão ter estupros, vão ter saques, né? Os revoltosos, quando ficaram ocupando por quase um ano a cidade de Magé, eles chegaram, assumiram a Câmara, depuseram o que seria o prefeito, o presidente da Câmara e os vereadores, e assumiram o cofre municipal, assumiram o comando da cidade. Mas fizeram um levantamento, tem tanto em dinheiro, tem tanto em letras, tem tanto... No cofre tem isso, né? E passaram a administrar a cidade. E os caras eram revoltosos, né? Que seria o equivalente ao bandido da história, né? E quando o exército chega, o exército Floriano, ele explode o cofre e saqueia, divide entre os soldados, rateiam o que havia nos cofres municipais, e eles vão roubar os comerciantes, né? Então, é um episódio pouco conhecido da história do Brasil, mas que mostra bem o que é uma força de poder quando não tem alguém fazendo um controle dela, né? Então, você tem ali um período muito complicado e um período esquecido e ignorado da história do Brasil, que só veio a lume, só se tomou conhecimento desse episódio dos horrores de Magé pelo Jornal do Brasil, que surgiu no mesmo ano que Teresópolis, 1891. O Jornal do Brasil, então, ele vai fazer o que os outros não fizeram, né? O Floriano, muito complicado, aquele período de... Era o Marechal de Ferro, né? Não é à toa que ele deu esse título. Floriano, né? Da O Fonseca. Marechal Floriano era muito complicado. Então, a imprensa calou-se diante dos excessos do exército daquela época, e o Jornal do Brasil foi o único que teve a coragem de combater. E, por isso, o editor do Jornal do Brasil, que não era pouca coisa, era o Rui Barbosa, foi caçado vivo ou morto com cartaz feito pelo governo, né? Então, o Rui Barbosa tem mais essa coisa dele na imprensa. E aí, quando ele volta, o jornal volta a circular em 1894, com o fim da Revolta Armada, com o início, com o primeiro presidente civil do Brasil eleito, foi Prudente de Moraes, ele vai, então, relatar os episódios. Ele vai vir a Magé, o jornal voltou a circular, foi ele que, como ele era o único que estava naquela linha de frente, né, contra o Floriano, ele vem a Magé para fazer os relatos dos horrores de Magé. E aí a imprensa passa a copiar no dia seguinte o que o Jornal do Brasil tinha publicado. Ele publicava um capítulo contando o que aconteceu na fazenda tal, houve isso, houve um assalto, houve um roubo, houve uma morte, houve um estupro, ele vai dar essa matéria no jornal. Aí os outros jornais vão repetir no dia seguinte, e os horrores de Magé ficou uma coisa assim, conhecida por toda a imprensa a partir do trabalho do Jornal do Brasil. Mas essa história não chegou a ser a contada em Magé. O pessoal de Magé não fala disso. Sabe bastante, sim. A memória de Magé não é muito diferente da nossa memória aqui. Ela é bem esquecida. Mas esse episódio dos horrores de Magé, ele foi contado, inclusive, em livro, que foi editado pela Mitra Diocesana de Petrópolis em 2002. Eu até cito esse livro nesse livro nosso, Viagem ao Passado. Deu para dar... Mas é um fato meio que... A história tem vergonha, né, desse episódio. E são várias vergonhas no episódio só, porque a imprensa não fez o seu papel. O único jornal que teve coragem de enfrentar o Floriano foi o Jornal do Brasil, né? E era um jornal tão complicado, era um período tão complicado, nós estamos falando de 1891, 1892, iniciozinho da República, com o imperador ainda vivo, né? Então, quando o imperador morre, o Jornal do Brasil foi o único que teve a coragem de dar notícia da morte do imperador na França. E ele não só deu a notícia, não. Ele colocou uma tarja em volta da primeira página, como um luto do jornal pela morte do imperador, que era malquisto pela República. A República tinha medo do imperador voltar, né? Como se hoje não pode esse ex-prefeito voltar de jeito nenhum, faz qualquer coisa para ele não voltar. Não pode um Lula voltar de jeito nenhum, tem que fazer qualquer coisa para ele não voltar. Então, naquela época ali, veio um movimento muito grande para não permitir elogios ou situações favoráveis à monarquia. E o Jornal do Brasil estava dando essas notícias.
Então, não é à toa que foi o Jornal do Brasil fechado. Fechado. Ele teve a coragem de dar notícia da morte do imperador. Então, ou seja, são coisas do Brasil de tempo atrás que, de certa forma, se refletem hoje. Hoje acontece, a história se repete, né? Então, essas coisas ainda ocorrem, né? Não, nós não podemos deixar, porque nós temos o medo dessa figura antiga, né, voltar. E o medo era muito grande, de fato, porque a República ela se instalou e ela piorou muito o Brasil naqueles primeiros anos. Então, em pouco tempo, o brasileiro sentiu saudade do imperador. Mas o imperador já era morto. A possibilidade de voltar à monarquia no Brasil era quase nula, né? É verdade, e não voltaria nas mãos do imperador mais, né? Que era um magnânimo, que era uma grande figura. Voltaria na mão de Conde D, da Princesa Isabel. Então, os movimentos da política, né? Os movimentos da história, tem esse viés aí que vale a pena a gente conhecer mais, e o livro trata um pouquinho disso. Ok, minha gente, eu estou indo para o comercial, a gente volta ainda conversando com o Vanderlei, e vamos saber, Vanderlei Pérez, a origem do nome Teresópolis. Né? Por que Teresópolis é Teresópolis? E as pessoas até fazem uma piada e criticam, né, a imperatriz, mas a gente vai falar sobre isso na volta do comercial, e lembrando que tem lá em Albuquerque, tem a Gota Elétrica em Albuquerque. E ali no bairro de Araras também tem a Gota Elétrica, e agora tem o Posto Santo Estevão. Posto Santo Estevão, gasolina Fit, gasolina com a qualidade Fit. Posto Santo Estevão. A gente volta já.